Olá pessoal, nessa videoaula nós iremos rever os conceitos de números quânticos através de um instrumento muito bom de se revisar um determinado conteúdo, que é o denominado mapa mental. O mapa mental ele tem essa estrutura ramificada, onde nós podemos resumir um determinado assunto com os seus principais tópicos. E nessa videoaula nós vamos ver, através desse mapa mental de números quânticos, qual a finalidade, quais os valores, qual é o objetivo que cada número quântico tem. Como informação geral, os números quânticos têm a finalidade de indicar e caracterizar um determinado elétron dentro de um átomo. Para isso, nós vamos fazer a utilização de 4 números. O número quântico principal, N, o número quântico secundário, L, o número quântico magnético orbital, simplesmente o número quântico magnético, ML, e o número quântico de spin. Cada número quântico diz uma informação única sobre o elétron. É isso que a gente vai ver rapidamente nesse mapa mental, os tópicos mais importantes. Então, o primeiro, o número quântico principal, N, que é representado pela letra N, ele tem uma única finalidade: vai indicar o nível de energia onde o elétron está localizado. Então, se olharmos esse diagrama aqui ao lado, nós temos as camadas, e cada camada também é chamada camada ou nível de energia. Então, a camada K, ou primeiro nível de energia, camada L, ou segundo nível de energia, camada M, terceiro nível de energia, sucessivamente até a camada Q, ou sétimo nível de energia. Então, observe, para cada camada está designado um número quântico principal, que, para facilitar, é a própria ordem das camadas. Então, o nível quântico, o número quântico principal para a primeira camada ou primeiro nível de energia, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, e assim até a última camada, que é a camada Q, o sétimo nível de energia, que N é igual a 7. Essa é a informação que o número quântico principal passa para a gente. Número quântico secundário vai indicar o subnível, que também pode ser chamado de subcamada, onde o elétron se localiza. Se a gente olhar a figura anterior, a gente imagina o seguinte, que essas camadas estarão subdivididas em subcamadas. Então, se o número quântico vai dizer para a gente a camada onde o elétron está localizado, o número quântico secundário vai indicar o subnível onde o mesmo está localizado. Entendeu? Então, é uma subdivisão do nível. E aí, L pode assumir valores de 0 até N-1. Os principais valores práticos, né, para os elementos atuais, o L vai de 0 até 3. Para cada valor de L, corresponde a um subnível. É designado por uma letra. E para L igual a 0, nós temos o subnível S. Para L igual a 1, o subnível P. Para L igual a 2, o subnível D. E para L igual a 3, o subnível F. Não esqueça esses valores, essa ordem aí, SPDF 0, 1, 2, 3, ok? Vamos para o terceiro número quântico. Sim, mas antes, uma ideia interessante aqui. Eu posso associar as duas informações, a informação do número quântico principal com a informação do número quântico secundário. Porque, veja, a gente sabe que existem os níveis de energia. Nós sabemos que existem os subníveis, mas não quer dizer que em todas as camadas eu tenho SPDF. Não. Então a gente precisa saber quais os níveis que existem em cada subnível, tá certo? Então, se a gente fizer a comparação de cada camada com os subníveis que pode existir, SPDF, nós vamos ter esse gráfico aqui.
E um detalhe, né? Aqui eu tenho o máximo de elétrons em cada nível. Camada K, sétimo nível. E aqui S2, P6, D10, F14, esses números 2, 6, 10 e 14, já correspondem ao número máximo de elétrons de um subnível. Então, o subnível S comporta até 2 elétrons, o subnível P até 6, o subnível D até 10, o subnível F até 14. Ok? Então, conhecendo o máximo de cada, desculpa aí, o máximo de elétrons de cada subnível e sabendo o máximo de elétrons em cada nível, eu posso associar. Então, por exemplo, a camada K, que comporta 2 elétrons, quer dizer que ela só pode ter o subnível S, porque é o máximo que ele tem é 2 elétrons. A camada L, ou segundo nível de energia, comporta até 8 elétrons. Então eu posso ter o S e o P, e apenas esses dois no segundo nível, porque dá 2 e 6, 8. E assim nós vamos montando os subníveis que podem existir em cada nível de energia. Esse arranjo aqui vai ser utilizado para a gente fazer a distribuição eletrônica. A gente vai ver, no outro momento, que os elétrons devem ser distribuídos na ordem crescente de energia dos subníveis. E a ordem crescente da energia dos subníveis não é essa leitura na horizontal, mas nós vamos ler essas diagonais. Então, essas setas vão indicar a ordem crescente da energia dos subníveis. Por exemplo, o subnível de menor energia é um S, o de maior energia é o 6D. E a leitura é essa: terminou uma setinha, eu venho para o início da próxima. Depois de um S, 2S. Depois do 2S, 2P, 3S. Depois do 3S, 3P e 4S, ó, não o 3D. A leitura na ordem crescente da energia é nesse sentido, ok? Mas nós vamos voltar a falar em distribuição eletrônica. O próximo número quântico é o número quântico magnético. E ele indica o orbital do elétron. Então, nós vimos as camadas. As camadas estão subdivididas em subníveis, e os subníveis, por sua vez, estarão divididos em orbitais. Agora, não confundir orbital com órbita. Órbita é a trajetória, né, em torno do núcleo. E orbital é a região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Então, o número quântico magnético vai definir exatamente isso. E ele pode assumir valores de menos L até mais L. Então, agora a gente poderia querer perguntar, né? Nós já sabemos as camadas que existem, os subníveis possíveis em cada camada, né? Acabamos de ver esse diagrama aqui agora. E agora eu posso saber quais os orbitais em cada subnível. É só aplicar essa variação aqui. O magnético assume valores de menos L, onde L é o secundário, até mais L. Esse quadro ele ilustra perfeitamente o que a gente está falando. Veja, o subnível S. Nós vimos que o valor de L é zero. Como M assume valores de menos L a mais L, então o único valor possível para um magnético é zero. Cada valor de M é um orbital, então significa que o subnível S tem um orbital, que eu posso representar, enquanto estiver estudando números quânticos, por um quadradinho. Vamos ao subnível P. Quantos orbitais o subnível P apresenta? Ora, o subnível P L é igual a 1. Como o magnético assume valores de menos L até mais L, passando pelo zero, então de menos 1 até mais 1, então nós vamos ter 3 valores para M, significa que o subnível P tem 3 orbitais. A gente viu que o subnível P pode ter até 6 elétrons. Pode ter 1, 2, 3, mas toda vez que eu falar o subnível P, nós já sabemos que ele tem 3 orbitais.
E assim nós vamos. Subnível D, ela é igual a 2. Significa que de menos 2 a mais 2 são os valores que o magnético pode assumir. Isso dá um total de 5 orbitais. E o subnível F vai de menos 3 a mais 3, são 7 valores para o magnético, são 7 orbitais. Então, assim, veja, você já sabe os valores do número quântico principal, o secundário e agora o magnético, ok? O último número quântico não está associado à posição do elétron, porque se a gente olhar, os 3 primeiros números quânticos estão associados à posição do elétron. O primeiro vai indicar a camada, que é o principal. O segundo indica o subnível, que é uma região, né, uma subdivisão da camada. E o terceiro indica o orbital. Já o quarto número quântico não tem a ver com a posição do elétron, mas a rotação do elétron em torno do seu eixo. E que nós podemos ter esses dois valores, menos 1/2 ou mais 1/2. Ok? Então veja, essas são as ideias principais, o resumo de números quânticos. A gente, quando vê o outro material sobre números quânticos, vamos disponibilizar uma apresentação no PowerPoint, né? As turmas que já começaram mais cedo já tem. Aí você vai poder complementar e poder fazer a primeira atividade, ok?